Boa noite, meus amados, tudo bem? Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez. Antes de prosseguirmos com a ministração da palavra, quero reconhecer alguém mais nos visita. Temos uma visitante aqui, uma senhora. Tem mais alguém? Estamos em família, né? Então que a igreja receba. Já entreguei de púlpito, né? Já entreguei de púlpito, mas temos aqui a honra de receber nossa irmã. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, seja muito bem-vinda. A senhora está em casa, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do nosso Pai. Amém? Meus amados, olha, a gente, em outubro agora, a gente vai entrar no mês de aniversário da igreja. Então teremos muitas novidades, né? Vamos reforçar isso nos avisos. Mas depois do aniversário da igreja, a gente vai ter novidade, sabia? Depois do aniversário da igreja, Deus tem dado uma direção para nós. Alguns irmãos já sabem mais ou menos um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho nosso culto de domingo à noite. A gente tem percebido que culto domingo de manhã aqui, 80 pessoas, 80 e tantas pessoas, e domingo de noite, a frequência um pouquinho menor. Alguns fatores levaram a isso, pessoas nos procuraram, expuseram algumas questões, cerca de horário, cerca de uma série de questões. Então a gente vai preparar uma surpresa. A partir de novembro a gente vai mudar bastante coisa, a gente já está começando a ver alguns projetos para implementar nos cultos de domingo à noite. Então os cultos de domingo à noite provavelmente passarão a ter um formato novo, vão ser cultos mais voltados para oração, cultos voltados para a busca pelo poder, pelos dons, mas isso é só um spoiler. Para você saber tudo, você vai ter que vir e vislumbrar e ver aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, amém? Meus amados, sem mais delongas, nessa noite eu quero te convidar que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 28. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 28. O Evangelho segundo Lucas, dos sinóticos, é o que eu mais gosto de meditar, de pregar, porque Lucas, ele não caminhou com Cristo. Lucas, ele não tocou em Jesus. Lucas, ele não caminhou ao lado de Jesus. Mas o seu relato, ele é diametralmente igual àqueles que caminharam com Cristo. Isso nos mostra que eu não preciso ter vivido há 2018 anos atrás, caminhado com Cristo, tocado fisicamente nele, para ter as mesmas experiências de quem passou ao lado dele. Lucas é o retrato que Jesus vive. Lucas é o retrato que nós temos as mesmas experiências, o mesmo potencial de ter relacionamento, intimidade com Jesus, que os discípulos que caminharam com ele outrora tiveram. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 28. E se você achou, e assim puder, e assim se sentir à vontade de se colocar de pé, vamos à leitura prefacial dessa mensagem. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que pode dar vida, porção essa que muda história, porção essa que Deus nos renova, nos edifica. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente. Venha com teu Espírito Santo encher mais e mais esse lugar. Venha com teu Espírito Santo encher mais e mais as nossas vidas. Senhor, queremos te ouvir, queremos te contemplar. Então, Deus, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa a ti. Deus, tira todo impedimento, toda barreira no mundo espiritual. Cai por terra agora em nome de Jesus todo cansaço, toda artimanha do inferno que tenta se levantar para que não entendamos a tua palavra, para que não vejamos a tua face, para que não ouçamos a tua voz. Deus, queremos te ver, queremos te sentir, queremos sair daqui na certeza que o Senhor está dando a direção para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, Deus, poderosamente e me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que João, o próprio Senhor Jesus declarando que João era o maior dentre os homens. O maior dentre os homens. Não existiu filho de homem, filho de mulher, ninguém maior que João Batista. João Batista. Declaração emblemática de Jesus, não? Imagina o Senhor Jesus declarar, olha, de filho de mulher, filho de homem, tem ninguém maior que João. Ninguém.
Isso me faz refletir sobre um pouco sobre a vida de João. João Batista, então, Jesus está falando que não é o Romário que é o cara, João Batista, né? Ele é o cara. Ele é inabalável, ele é o maior. Meu amado, se João Batista era o maior dentre os homens, então a fé de João Batista é um exemplo para nós. A postura de João Batista tem que ser um exemplo para nós. A vida de João Batista tem que ser um exemplo para nós. Porque se ele era o maior dentre os homens, temos que olhar e entender o porquê da sua vida. Então eu posso concluir como um prefácio, como um preâmbulo dessa mensagem, que João Batista tinha uma fé quase perfeita, inabalável. Você concorda comigo? Numa declaração emblemática de Jesus, a fé de João Batista era perfeita. Era perfeita, como profeta, seguindo tudo aquilo que Deus direcionava. Mas eu quero focar na fé de João Batista. Porque para ele ser o maior dentre nós, ele tinha que ter uma fé excelsa, uma fé diferenciada. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida, fazer um introito sobre a vida de João Batista. Volte no Evangelho segundo Lucas, logo no primeiro capítulo. Capítulo número 1 de Lucas, versículo de número 5. Se você tem uma Bíblia, compartilha com aquele que não tem, acompanha, fique à vontade. Hoje vamos ler bastantes textos para que você entenda um pouquinho sobre a história desse homem e por que Jesus falou que ele era o maior dentre nós. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Para aqui. Estamos falando aqui dos pais de João Batista. Sacerdote Zacarias e sua mulher Isabel. Mas você reparou? A Bíblia diz o quê? Que, versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente os mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, já eram avançados em idade. Aqui, o exemplo de Zacarias e de Isabel é uma prova cabal e inequívoca da malfadada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade que, infelizmente, cresce cada vez mais nas igrejas. Diz que se você for fiel a Deus, se você não tiver pecado, se você for fiel, obediente, você não tem problemas. Você é próspero. Se você está desempregado, doente, com algum problema, alguma dificuldade, você está em pecado. Ou a sua fé não é suficiente para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que comeremos o melhor da terra, porque a Bíblia diz isso, aquilo. Mas eu olho aqui um sacerdote que era justo, junto com a sua mulher que era justa. E a Bíblia fala irrepreensível. Irrepreensível. Não tinha nada que você pudesse, olha, você está errando nisso, você está falando nisso. Mas eles não tinham filho. Já eram velhos de idade. E a Bíblia vai nos mostrar que era um desejo do coração deles, ter um filho. Então aqui eu já olho para a vida deles e vejo uma pessoa irrepreensível, uma pessoa justa, que por algum motivo, pela vontade soberana de Deus, não alcançaram aquilo que era o desejo do seu coração. Então afirmar que a minha vida está tranquila ou que as coisas estão prosperando é porque Deus está me abençoando e não estar ao passo de que não está é porque eu estou em pecado ou estou em erro, é algo antibíblico. É algo que a palavra de Deus não corrobora. Isso é um exemplo de muitos. E aí continua o versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e se apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Meus amados, Deus escutou a oração de Zacarias. Deus escuta as nossas orações. Deus não está alheio aos nossos problemas. Deus não está alheio aos nossos desejos, aos nossos medos, às nossas frustrações. Porque para aquele casal era uma frustração. Porque imagina, se coloca no lugar de Zacarias e Isabel. Eu sou justo. Zacarias, eu sou sacerdote. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Eu dedico a minha vida aos desígnios do Senhor. Tudo que eu queria era um filho. E eu não tenho.
mas no momento mais inoportuno, no momento mais paradoxal à luz da racionalidade humana, quando eles já estavam avançados em idade, um anjo, e a Bíblia vai relatar que esse anjo era Gabriel, ele aparece com a mensagem de que eles dariam luz a um filho. Glória a Deus, maravilha, Deus é bom. Às vezes, aos nossos olhos, parece que Deus tarda, mas no tempo de Deus é perfeito em tudo. E o versículo 14 vai dizer, olha só, preste atenção, característica de João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o teu nascimento. Preste atenção no versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Meus amados, você percebeu? O anjo Gabriel fala assim, olha, está vindo um filho, Deus ouviu tua oração, mas peraí, não é um filho qualquer não. Ele já vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Meus amados, hoje nós temos livre acesso, somos moradas do Espírito Santo. Mas antes do véu se rasgar, antes do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, salvo algumas classes como sacerdotes, reis, enfim. Mas via de regra não se habitava. Agora o anjo diz assim, olha, desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. Imagina receber essa notícia, ele será grande diante de Deus. Então é um homem que vai ser grande diante de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, primeira característica de João, você já percebe o anúncio de como ele seria diferenciado. Agora avance para o versículo 39. Aqui a gente vai começar a ver alguns elementos e eu te peço para prestar muita atenção, porque é muito importante você entender isso. Versículo 39, ainda do capítulo 1 de Lucas. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Você percebe o que acontece? Isabel está grávida de João Batista. Em dado momento, ela se encontra com Maria, sem saber de nada, sem ter notícia nenhuma. Aquele menino João, só de Isabel, sua mãe, chegar perto de Maria, que estava concebendo Jesus no seu ventre, no seu útero, o menino estremece, ela fica cheia do Espírito Santo. E qual foi a declaração dela? Versículo 43, guarde isso. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Primeiro ponto que eu quero que você guarde e você vai entender por quê. João Batista nem era nascido. João Batista era um feto em desenvolvimento. Mas a presença de Jesus já fez com que ele transbordasse o Espírito Santo. E Isabel percebesse que ali estava o Senhor. Que ali haveria de nascer o Messias. Que ali era o Filho de Deus que Maria estava carregando no seu útero. João Batista não era nem nascido, ele já estava vendo, enxergando que Jesus era o Messias. Que Jesus era Deus. Porque ele se estremeceu. E a partir da reação dele que Isabel tenha o conhecimento. Então eu posso afirmar que João Batista no útero, no ventre da sua mãe, já reconhece a divindade de Cristo. Sem nem Cristo ter nascido. Quando Cristo está sendo gerado. Isso é lindo. Guarde isso no seu coração. Isso é muito importante. Mas siga. Pule para o capítulo 3. João Batista nasce. João Batista começa o seu ministério profético. E aí no capítulo de número 3 de Lucas, versículo de número 3, a palavra vai falar o seguinte. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pule para o versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, preste atenção, eu, na verdade, vos batizo com água.
mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João era tão proeminente, o ministério de João Batista era tão evidente, ele transparecia, ele transbordava tanta presença de Deus, que as pessoas começam a cogitar se ele não seria o próprio Messias, se ele não seria o Cristo. E a declaração de João é linda, ele fala assim, olha, vai vir alguém, depois de mim, que eu não sou nem digno de desamarrar a sandália. Ele vai batizar com Espírito e com fogo. João Batista está dizendo, eu sou menor, vai vir alguém mais poderoso. Ele já está dizendo que tem alguém que vai o preceder, que é o verdadeiro Cristo. Ele não era o Messias, ele era um profeta. Ele era aquele que estava preparando o caminho para o Senhor. Então, primeiro, João reconhece que Jesus é o Messias já no ventre da sua mãe. Depois, ele começa a preparar o caminho para o Senhor Jesus exercer o seu ministério. Vamos a um terceiro ponto. Agora vai no Evangelho segundo Mateus, que o relato é um pouco mais favorável para a nossa compreensão. Retroceda um pouquinho para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 3, versículo de número 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu. Versículo 16, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Meus amados, o relato de Mateus é mais lindo, de Marcos é mais lindo ainda, porque Marcos fala que o céu rasgou. Aqui ele fala que o céu abriu, Mateus, mas no relato de Marcos ele diz, o céu rasgou. O céu rasgou e vem o Espírito Santo descendo, como pomba, vem sobre Jesus, e uma voz ressoa do céu dizendo, eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Que experiência. João ouviu a voz de Deus ressoando do céu. João olha o Espírito Santo tomando Jesus. João enxerga que Jesus é o Filho de Deus. A terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Que visão que João contempla. Com uma visão dessa é muito fácil ter uma fé privilegiada, não é verdade? E não para aí, só para você entender mais um pouquinho, vai no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo de número 35. Estou fazendo um prefácio, uma introdução sobre alguns dos aspectos do ministério de João que apontam para Cristo. Cristo como Messias, para Jesus como Cristo, como Messias. E olha só no relato do Evangelho segundo João, no versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram quem? Jesus. Então ele fala, ó, eis o Cordeiro de Deus. Em outros, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João olham para Cristo, saem, largam João e vão seguir a Cristo. Porque os discípulos não tinham que seguir a João. Os discípulos tinham que seguir a Cristo. Vimos 4 efases, 4 elementos aqui do ministério profético de João, aqui em João capítulo número 1, versículo 35. Vimos 4 pontos do ministério profético de João, onde ele tem experiências e em todo o seu ministério ele olha para Jesus e diz que ele é o Cristo. Você concorda comigo que só a experiência do batismo, de ver o céu rasgar, o Espírito Santo descer como pomba e uma voz ressoar do céu dizendo, eis o meu Filho amado, a quem eu me comprazo, é suficiente para que nunca na vida de João ele tenha dúvidas ou a sua fé seja abalada? Você concorda comigo? Você concorda com uma experiência que não tem como ter uma outra perspectiva? Ele ouviu o céu gritar, ele viu o céu rasgar, ele viu a pomba descer, ele viu o próprio Deus reconhecer a Jesus, acabou. A fé de João Batista está formada inabalável.
A fé de João Batista não tem como ser tocada. A fé de João Batista não tem como ser minorada. Essa fé, ela toma uma perfeição, um contexto de perfeição, se eu olhar por esse prisma. Então, João tem um privilégio que nós não tivemos, de ter uma experiência dessa natureza, dessa intensidade, dessa profundidade. Que lindo deve ter sido. Então, João, está tranquilo. A vida dele vai ser toda pautada nessa verdade que ele tomou posse, que ele tomou conhecimento. Só que algo vai acontecer na vida de João. João, ele era um profeta do Senhor. Ele preparava o caminho de Jesus. Mas ele, como profeta, como homem de Deus, ele não tolerava o pecado. Ele não se calava. E ele ora o rei, chamado Herodes Antipas, que possui a mulher do seu irmão, Herodes Filipe, e possuía. João Batista vira e fala assim, olha só, isso não é certo. Você está possuindo a esposa do teu irmão. Ele vira para um rei. Ele vira para um rei e repreende o rei com toda a autoridade. Isso está errado, isso é pecado, você não pode fazer isso, você está tomando a mulher do seu irmão. E aí o que vai acontecer? Herodias, essa mulher, a filha dela, num aniversário, numa ceia de aniversário do rei Herodes, ela dança, o rei se encanta, e na frente do povo diz o seguinte, olha, me peça qualquer coisa que eu te darei. E aí, aquela menina pergunta para sua mãe, o que eu peço? Ela pede a cabeça de João Batista, homem de Deus, que seguia o seu ministério, estava no centro da vontade de Deus. E o rei, para não passar vergonha, para não ter a sua palavra negada na frente de toda a comunidade, de todas as testemunhas, manda João Batista para o cárcere. E naquele momento em que João Batista é preso, algo vai acontecer na sua vida. Algo que, com certeza você, com certeza eu me identifiquei muito, com certeza vai falar muito aos nossos corações. E eu te convido, vá no Evangelho segundo Mateus. Vamos entender o que acontece. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 2. Quando João é preso por Herodes, quando ele está lá naquela prisão, olha o que acontece. Versículo de número 2 de Mateus 11. Quando João Batista, ouvindo no cárcere falar das obras de Jesus, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, versículo 3, preste muita atenção, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Espera aí, você entendeu? Você entendeu o que João Batista está falando aqui? Ele vira, ele começa a ouvir as obras de Jesus, porque ele podia receber visitas naquela prisão, naquela fortaleza. E aí vem 2 discípulos e começam a relatar tudo que Jesus está fazendo. Todas as coisas que estão acontecendo envolvendo o ministério de Jesus. E João faz o seguinte, diz que eu perguntei, é ele mesmo aquele que a gente está esperando? A fé de João não era perfeita. A fé de João não foi forjada em acontecimentos inequívocos contra a divindade de Cristo. João não era o maior dos homens, segundo o próprio relato do Senhor Jesus. Mas agora ele preso, ele vira e fala assim, confirma lá comigo. Vê se ele é o Jesus mesmo. Vê se ele é o Cristo mesmo. Vê se é ele que a gente tanto esperava. A fé de João Batista é maculada. A fé de João Batista, com todos os forjos, com toda a robustez pela qual ela foi formada, ela é violada. Ela é diminuída. João Batista vê a sua fé esmorecer. Somos como João Batista. Elementos da nossa vida, situações da nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida, problemas, dificuldades, coisas que acontecem que a gente não esperava ou que a gente não gostaria, são capazes de abalar a nossa fé. Se João Batista, como o maior dos homens relatado por Jesus, em dado momento teve a sua fé esmorecida, quiçá nós. E a nossa vida, tanto a de João Batista quanto a nossa, mazelas, dores, lutas, problemas, turbulências, tempestades, as coisas não acontecerem da maneira como a gente espera, como a gente quer, elas são capazes de abalar a nossa fé.
elas são capazes de tocar na nossa fé. Elas são capazes, às vezes, de matar a nossa fé. Meus amados, a fé, ela diminui. A fé, ela se abala. A fé, ela arranha. Se foi com João, que com nós. Mas aqui me choca ver João Batista perguntando, pedindo a confirmação dos discípulos com todas as experiências que ele teve. Meus amados, é só imaginar, peraí, eu batizei ele, veio o Espírito Santo. E aí vem uma voz do céu dizendo ao meu filho amado em quem eu me comprazo. Isso é uma experiência que não pode abalar a fé de alguém, mas abala. É muito fácil a gente olhar e falar assim, olha, a fé de João Batista era para ser perfeita pela experiência que ele teve. Talvez você nunca tenha visto uma pomba descer sobre Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido a voz do Senhor falando que Jesus é o Filho amado por Ele, a quem Ele se compraz. Mas eu tenho certeza que se você está aqui hoje, em algum momento ou em vários momentos da sua vida, você teve experiências fortíssimas com Deus. Nossas experiências são tão intensas quanto a de João Batista teve, mas do nosso jeito, de outro meio. Quantas vezes Deus não providenciou um milagre de uma cura na sua vida, na sua casa? Quando, da onde Deus te tirou do mundo, Deus mudou o seu caráter, Deus mudou a sua história. Deus com certeza fez muito pela sua vida, talvez mais do que tenha feito pela vida de João Batista. Porque João Batista contemplou o céu abrir, João Batista contemplou Jesus sendo visto pelo Pai, sendo declarado pelo Pai, mas João Batista tinha um ministério profícuo, o ministério dele, ele usava vestes simples, ele comia gafanhoto e mel, ele ia pelos desertos pregando. A vida de João Batista se baseia na pregação da palavra, em viver a palavra. Eu não vejo João Batista tirando esses elementos, tendo experiências, tendo tantas coisas como nós temos hoje. A intimidade que nós temos. João Batista dedicou o seu ofício a fazer aquilo que Deus mandava, mas a Bíblia não relata tantas experiências como talvez eu e você já tenhamos tido com Jesus. Olhar para a fé de João Batista se abalar é a mesma coisa que olhar para a minha fé, para a sua fé se abalar em meio à crise, em meio aos problemas. Um dos motivos da Bíblia nos dizer, traz à memória aquilo que traz esperança. É porque os problemas, as dificuldades, as mazelas da vida começam a embaçar a nossa visão. Domingo passado eu preguei sobre não reconhecermos a Cristo. 4 histórias onde homens que caminharam com Cristo, que tinham experiências com Cristo, Cristo apareceu para eles e eles não reconheceram a Jesus. Maria Madalena no túmulo, procurando o corpo de Jesus, aparecem 2 anjos e ela fala, olha, cadê o corpo? Cadê o corpo? Aí vem um homem por trás e fala, o que fazes aqui? Ela olha, acha que é o jardineiro. É Jesus. Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, conversa com eles, eles não percebem que era Jesus. Os discípulos naquela tempestade no mar da Galileia, Jesus andando pelas águas, eles acham que é o fantasma, não enxergam Jesus. Tomé se recusa a crer que Jesus havia passado por aquela casa e diz, eu só vou crer se eu tocar nas chagas, se eu tocar na mão, se eu tocar nas feridas. Não viu Jesus pela sua pouca fé, porque não quis crer, não quis tipificar a sua fé, que conforme Hebreus 11:1 diz que há certeza, a convicção daquilo que se espera, mas não se vê. A nossa fé é frágil, a nossa fé é abalável. E entender isso é um princípio fundamental na nossa vida, porque Deus nos criou como vaso de barro, somos frágeis. Uma rachadura pode quebrar o vaso, uma queda pode despedaçar o vaso. Não existe supercrente na igreja. João Batista não era um supercrente. Elias, que era um homem que fez maravilhas, prodígios, em dado momento desejou a morte. Ficou lá em depressão, debaixo de um pé de zimbro, por causa de uma mulher. Tendo enfrentado 450 profetas de Baal, por causa de uma mulher, ele deseja a morte, ele foge para o deserto. A nossa fé é volátil, a nossa fé é frágil. A nossa fé é frágil. E algo que é primordial nas nossas vidas é compreender a fragilidade da nossa fé. E você vai entender isso ainda nessa noite. Então o que João faz? Percebe? João vira e fala pede para os discípulos para que falem, conversem com Jesus e vejam se ele é o próprio Cristo. João Batista quer ouvir da boca de Jesus, eu sou. João Batista ele coloca um molde, um formato. Ele, não, para minha fé, preste atenção nisso. Para minha fé ser reavivada, eu preciso que Jesus fale para o meu discípulo, para os meus discípulos, que ele é o Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Você entendeu? Ele deu um caminho, ele pede um caminho, ele dá um caminho onde ele diz como ele quer que aconteça
para que a sua fé volte ao status quo antes, para que a sua fé seja reedificada novamente. Somos assim, não somos? Às vezes a gente está no momento da turbulência, a gente diz, Senhor, manda um terremoto. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver um redemoinho de fogo aqui, eu quero ver a sarça queimar, eu quero ver a sarça pegar fogo e não queimar, eu quero ver isso, eu quero ver um milagre, eu quero ver o paralítico andar, eu quero ver o mudo falar, eu quero ver o cego ver. Meus amados, muitas vezes quando a nossa fé começa a desfalecer, a gente projeta que ela só vai ser reavivada se eu começar a viver um sobrenatural, algo inexplicável, algo que a minha razão não consiga explicar. O ser humano é assim. João Batista, ele quer não, então ele vai ter que falar, ele vai ter que admitir que ele é o Cristo. E às vezes a gente fala assim, Senhor, a minha fé está abalada, mas eu quero que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça isso. A gente começa a moldar Deus, a gente começa a mostrar como Deus tem que se revelar a nós, como Deus tem que agir com nós. Isso é uma falha muito comum. Quantos aqui no momento do desespero não falaram, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. Porque se o Senhor não fizer isso, não é possível que o Senhor esteja na minha vida. Não é possível que o Senhor esteja olhando por mim. Quantas vezes você já fez isso? João Batista assim o faz. E olha que lindo, versículo de número 3, mais uma vez. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo de número 4. Olha a reação de Jesus. E Jesus, respondendo, lhes disse, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta que Jesus dá para João Batista. Será que essa era a resposta que João Batista queria? Entenda algo. João Batista, qual era a característica de João Batista? Ele era muito explosivo, vamos dizer assim, muito contundente. Ele virava raça de víboras, falando para os mestres da lei. Raça de víboras, chegou, peitou o rei. Você está errado, você não pode fazer isso. Ele era um homem que, sem papas na língua, sem meias palavras. Ele era duro, ele era rígido. Ele pegava aquilo que Deus colocava na sua mão, tratava com uma seriedade que, meus amados, hoje você não vê. Até porque se você falar assim com alguém hoje na igreja, se bobear, você é processado. Porque, infelizmente, o mundo tomou uma direção tenebrosa. Ele era muito rígido. E aí, se você pegar algumas das frases de João Batista se referindo a Jesus, ele vai falar, ele é aquele que detém a pá, que vai limpar a eira, que vai pegar o trigo, vai pegar o joio e vai lançar naquela fornalha, num fogo inextinguível. O que João está falando? Jesus tem a paz, Jesus vai separar o joio do trigo, Jesus vai pegar o joio e vai lançar num fogo ardente, inextinguível. Jesus é fogo consumidor, Jesus é justiça, ele tem a espada na mão. Imagina João preso numa injustiça, imagina João como profeta, imagina João como sendo temente e obediente a Deus. Quando ele vira e vê que Jesus está fazendo os milagres, quando ele vira e vê que Jesus está fazendo os prodígios, será que não passou pela cabeça de João? Peraí, e eu? Por que eu estou aqui? Jesus está fazendo todos os milagres lá fora? Mas e eu? Será que ele não vai mandar esse Herodes para o inferno? Será que ele não vai pegar Herodes com uma pá e lançar na fornalha? Será que ele não vai me tirar com uma palavra, mandar essa prisão, destruir todos os cárceres para que eu saia daqui? Eu batizei Jesus. Eu sou fiel a Ele. Eu preparei o caminho dele. Agora, se Ele é mesmo o Messias, por que Ele não me tira daqui? E quantas vezes eu não viro, se Deus, Tu és Deus mesmo, porque eu estou passando por isso? Senhor, se Tu és Deus mesmo, porque eu perdi meu emprego? Senhor, se Tu és Deus mesmo, porque eu estou enfermo, porque eu estou doente, porque está doendo, porque não para de surgir problema? Somos assim. Começamos a ficar desesperados quando Deus não age da maneira que nós queremos. E João Batista, sendo o maior dos homens, não era diferente. Ele cria que Jesus vinha com a espada, que ele ia separar, que ele ia acabar com aquela raça de víboras, que ele ia acabar com tudo, até porque para o povo judeu, o Messias esperado, ele haveria de restaurar Israel como nação e governá-la. Para o judeu, o Messias dele iria se levantar no trono de Israel, acabar com o jugo opressor do Império Romano, que era um império corrupto, que era um império que oprimia o povo judeu. Eles criam que Jesus ia se levantar dessa maneira. Mas Jesus não aparece, Jesus começa a pregar para os pobres. Jesus começa a sentar na mesa com o publicano. Jesus senta na mesa com os pecadores. Imagina João Batista naquele.
Aquela visão dele radical. Peraí, isso daí é palha. Jesus está sentando com palha, mas ele não é a pá que vai lançar para o fogo inextinguível? Peraí, ele está sentado na mesa com um publicano? Não. Imagina a cabeça de João Batista que não passa. Porque essa era a visão dele de Messias, de meu amado, a visão está certa. Só que só vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda vez. A primeira vinda de Jesus era para resgatar-nos. A primeira vinda de Jesus era para trazer vida, salvação, cura, renovo. Ele era aquela ovelha mansa, ele era humilde, manso de coração. Ele estava ali para levar a palavra de Deus, ele estava ali para levar o amor de Deus. Mas João Batista queria o fogo consumidor, queria o juízo de Deus, queria a vingança do Senhor. Leia que ele vai falar isso, aquele que vem com a vingança do Senhor. Nossas vidas, a nossa fé muitas vezes fragiliza quando as coisas não acontecem como a gente quer. E a resposta de Jesus é algo muito, muito emblemático. Porque, meus amados, olha o que ele fala no versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Você concorda comigo, então, que Jesus quer reavivar a fé de João Batista por meio dos milagres e prodígios que ele estava fazendo? Você concorda comigo? Concorda? Fica notório, porque ele está falando o quê? O coxo anda, o surdo ouve, o cego vê. Então, o milagre é uma forma de reavivar a minha fé. Ver o sobrenatural de Deus é uma forma de reavivar a minha fé. Sinais e prodígios é uma forma necessária para reavivar a minha fé. Porque quando estamos com a fé abalada, que a gente quer isso. É ver milagre, é ver aquilo que os olhos humanos, que a mente humana não consegue explicar. É olhar para fatos e dizer, realmente, só Deus pode fazer isso. Não é isso que a gente quer. Sem hipocrisia, não é isso que você quer. É muitas vezes o que eu quero, sem demagogia alguma. Quantas vezes eu já falei, Senhor, meu Deus, eu não estou te vendo. Manda um furacão aqui que eu estou precisando de alguma coisa para estremecer minha vida. Como Elias na caverna aí vem, Deus fala na brisa suave. Deus é Deus, né? Mas a gente quer um milagre, a gente quer o prodígio, a gente quer o sinal. E Jesus aqui nos mostra que a nossa fé ela é resgatada por meio disso. Você está errado. Não é isso que Jesus fez. Eu vou te provar. Porque eu quero que você saia daqui entendendo qual é o melhor jeito de Deus alicerçar a sua fé, fortalecer a sua fé. Ou se talvez você não estiver mais com uma fé, sua fé esteja morta, Deus ressuscitar a sua fé. Deus não trabalha na sua fé por meio de milagre. Deus não trabalha na sua fé por meio de prodígio. Deus não trabalha na sua fé por meio de maravilhas. Sabe por onde Ele trabalha? Você lembra então? Guarda a declaração do Senhor Jesus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Volte comigo em Isaías capítulo 35. Volte comigo, capítulo 35, do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 35. Você sabe que Isaías é considerado o profeta messiânico, o profeta que vai ter a visão de Jesus na cruz, o profeta que vai ter a visão de Jesus, do ministério de Jesus, o profeta que vai dar detalhes. Muito tempo antes de Jesus habitar entre nós, ele vai relatar fatos da vida de Jesus, profecias sobre Jesus. Isaías capítulo 35, versículo de número 3. E ele começa a falar, ele começa a predizer sobre o Messias. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Olha, era aquilo que João Batista queria. Mas preste atenção no versículo de número 5. Então, se abrirão os olhos do cego, se desimpedirão os ouvidos do surdo, os coxos saltarão com servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiras no ermo. Você percebeu? Que no capítulo 35 de Isaías, Isaías está fazendo uma profecia que Jesus vai fazer o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar. João, a resposta de Jesus para João não tem foco nos milagres.
A resposta de Jesus para João Batista é o cumprimento da palavra de Deus. Ele usa um livro do profeta Isaías que João conhecia muito bem. João conhecia as Escrituras. Ele predizia o Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Não olha para o milagre, não. Mas olha quanto tempo atrás Isaías falou que o cego ia ver, que o surdo ia ouvir, que o coxo ia andar. A palavra de Deus está sendo cumprida. A forma com que Jesus responde a João para restaurar a fé de João não é por meio do milagre, é por meio da palavra de Deus. Ele está usando o texto de Isaías 35 para mostrar para João Batista que a palavra de Deus se cumpre. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé é construída, a nossa fé é forjada, a nossa fé é restaurada, a nossa fé é fortalecida por meio da palavra de Deus. Não por milagre, não por prodígio. Isso é consequência de uma vida com Deus. Mas a verdadeira ação, a verdadeira reação, a verdadeira restauração, edificação, fortalecimento da nossa fé é por meio da palavra de Deus. O que está na sua mão, o que você tem acesso. Você não precisa dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, manda um terremoto. Senhor, me cura agora dessa doença. Tira agora essa dor de cabeça. Salva agora o meu filho. Faz isso para que a tua fé possa ser reavivada. Você quer ter uma fé reavivada? Você quer sair daqui com a tua fé fortalecida, reavivada? Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. Se você olhar pelo milagre, se você olhar para os prodígios, se você olhar para as maravilhas que Jesus pode fazer na sua vida, você não entendeu a obra redentora de Cristo naquela cruz. Porque não adoramos a Jesus pelo que Ele faz, nós adoramos Ele pelo que Ele é, pelo seu amor entregue naquela cruz. Como você entrou por essas portas nessa noite? Como está a sua fé? Talvez as mazelas da vida, as dores, talvez as coisas não acontecerem da maneira que você queria. Talvez as coisas não estejam acontecendo. Talvez tanta coisa que você queria, esperava não acontecer. Ou talvez uma doença, um problema na família, um medo. Tanta coisa possa estar abalando a tua fé, arranhando a tua fé. Ou possa até ter extinguido a sua fé. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, que por meio da sua palavra, hoje Ele começa a restaurar a sua fé. Hoje Ele começa a edificar a sua fé. Hoje Ele começa a fortalecer a tua fé. Mas toma posse da palavra de Deus. Para de tipificar Deus. Para de colocar como Deus tem que agir na tua vida. Preste atenção na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e veja o que Deus vai fazer com a tua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sabe o que é mais lindo? E sabe o que é mais lindo? Jesus vai falar de João Batista depois desse momento. Porque Jesus, imagina Jesus falando assim, olha, caramba, o cara me batizou. O cara desfrutou de uma experiência com Deus, viu a pomba descer. Ele viu o céu bradar. Ele tem escutado tudo que eu tenho feito. E a fé dele falha assim. Sabe aquilo que eu falei, maior dos homens? Foi um devaneio. Porque o maior dos homens não pode ser assim. O maior dos homens, ele não pode, por uma dificuldade, porque João estava entregue ao cárcere, começar a duvidar de quem Jesus é. O que Jesus fez e pode fazer nas nossas vidas. Um homem com uma fé dessa, ele não pode ser tipificado como o maior dos homens. Isso é paradoxal, isso não tem fundamento, isso não tem sentido. Mas olha o que Jesus vai falar. Volte lá em Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Versículo de número 7. Depois dessa experiência, depois de ouvir, depois de falar para João, mandar os discípulos anunciarem aquilo que ele falou sobre os coxos, sobre os mudos, sobre os cegos. Então no versículo 7 assim fala, então em partindo eles, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Um caniço
agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Olha a resposta de Jesus. Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. A fé abalou, a fé esmoreceu. Jesus não critica João. Jesus não julga João. Jesus não questiona João. Pelo contrário. Jesus, na frente do povo, defende João. Jesus, na frente do povo, enaltece João. Jesus, na frente do povo, tem o cuidado com a reputação de João, do seu ministério profético. Porque o povo poderia olhar, nossa, os discípulos de João estão falando isso. João fraquejou. O Senhor Jesus, a contrário senso, antes que qualquer um falasse qualquer coisa de João Batista, ele mesmo fala: João foi o maior, ele era profeta, ele preparou o meu caminho. E aqui é algo muito especial que Deus fala conosco. Eu quero te convidar a se colocar de pé, equipe de louvor que possa me ajudar nesse momento. Eu preciso que você saia daqui entendendo algo nessa noite. Eu não sei como você entrou. Eu não sei como anda a sua fé. Eu não sei o que tem feito a sua fé ser abalada. Eu não sei o que aconteceu para a sua fé ter sido abalada, ter sido extinta, ter sido vilipendiada. Eu não sei como está a sua fé. Mas o que o inimigo quer, o que Satanás quer, o acusador, o diabo, o acusador, o que ele quer é colocar na sua mente que você não é digno da presença de Deus, que você não é digno da glória de Deus, porque os teus erros te tornam indignos, porque tudo que você fez te torna indigno, porque a tua fé fraca te torna indigno, porque você duvidou, você é indigno, porque você falhou, você é indigno, porque você saiu da presença do Senhor, você é indigno. Então não posso voltar. O que Deus vai pensar de mim? O que Jesus vai pensar de mim? Satanás, ele quer que você pense isso. Mas o que Jesus nos mostra aqui é que o amor, a misericórdia, a graça de Deus, eles são tão excelsos, tão altos, tão maravilhados, que em meio à nossa fé fraca, em meio aos nossos erros, em meio a tudo de pior que a gente possa fazer nessa vida, o amor de Deus perdura incondicional por nós. Por mais que a sua fé falhe, por mais que a sua fé fraqueje, Jesus continua olhando para você como filho, como filha. Jesus continua olhando para você e dizendo: você é meu filho amado, eu morri por você. Esse teu erro não vai impedir de eu ter uma vida contigo. Esse erro, a tua fé, os teus problemas, as tuas atitudes, os teus pecados não vão abalar em nada o amor que eu sinto por você. Deus te trouxe aqui para dizer: nada abala o seu amor. João foi reafirmado como profeta. João foi reafirmado como homem íntegro, temente a Deus, como um homem que cumpriu aquilo que Deus colocou na sua mão. E um erro dele não seria capaz de mudar a sua história. Os teus erros não são capazes de apagar o sacrifício perfeito que Jesus fez por ti.
a tua pouca fé não vai impedir de Deus mover aquilo que precisa mover na sua vida. Porque Deus fala, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você entrou aqui com a fé achando que a tua fé é pequena, meu amado, a tua fé no tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer um monte se lançar da direita e para a esquerda. A tua fé abalada ou a tua fé fortalecida, ela tem o poder de mudar uma história, ela tem o poder de mudar a tua vida, ela tem o poder de fazer a diferença. Então eu quero te convidar nessa noite, você adore a Deus nessa hora, você começa a falar, Senhor, perdoa-nos pela nossa fé fraca, Senhor, perdoa por todas as vezes que eu duvidei, perdoa por todas as vezes que eu murmurei, perdoa por todas as vezes que a minha fé não foi suficiente para me manter de pé, mas me levanta nessa noite, vem com a tua palavra fortalecer a minha fé, vem com a tua palavra reedificar aquilo que estava morto. Profetize com a sua boca, declare a Deus, peça a Deus, comece a falar com o Senhor, se entregue a Deus, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Apresente esse coração quebrantado nessa noite e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Apresente um coração quebrantado nessa noite e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua fé. Vamos louvar, vamos adorar. É a sua melhor adoração. Comece a agradecer o nome do Senhor. Está doendo, gira os olhos da dor e diz, Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso. Você está com problema, você está precisando de algo, coloque no altar de Deus e comece a glorificar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Comece a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Comece a clamar, comece a clamar. Ele está aqui para te fazer uma nova história nessa noite. Clame, adore, se derrame aos pés do Senhor. Mesmo que no vale da sombra e da morte não temerei, eu sei que não estou só. Mesmo que aqueçam 7 vezes mais a fornalha, não vai ser meu fim. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o impossível. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o sobrenatural. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Deus, clamando, Senhor, em primeiro lugar, nos perdoa. Perdoa os nossos erros. Perdoa, Deus, os nossos pecados.
Senhor, perdoa a nossa fé frágil. Perdoa, Deus, a nossa fé tão fraca. Que, Deus, basta um vento, nenhuma tempestade, que eu já murmuro, que eu já fico com medo, que eu já acho que não vai dar certo. Deus, queremos te pedir em nome de Jesus, vem por meio da tua palavra nessa noite, fortalecer a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, vem pela tua palavra nessa noite, abençoar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, precisamos mais de ti. Senhor, nós clamamos, somos falhos. Deus, nós clamamos, sim, temos erros. Deus, basta o problema, basta o cárcere, basta a doença, basta tão pouco para tirar a nossa fé do prumo. Mas, Deus, nós não queremos mais ser assim. Nós declaramos nessa noite, queremos ter uma fé inabalável. Queremos olhar, Deus, para o alto e declarar em quem nós temos crido. Queremos, Deus, entender, compreender que nada nos afasta do teu amor. Que nada nos afasta do teu amor. Nem erros, nem desacertos, nem medos. Mas nessa noite, nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, vem sobre as nossas vidas, vem nos fortalecer. Deus, queremos olhar só para Ti, não mais olhar para os problemas. Deus, queremos olhar só para Ti e não pelas circunstâncias que nos cercam. Porque, Deus, é difícil, não é fácil. Mas, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos mostra, por meio da Tua palavra, que o Senhor nos compreende. O Senhor nos mostra, por meio da Tua palavra, que, Deus, nossos erros, nossos desacertos, nossos medos não nos afastam de Ti. Porque, Deus, Tu nos mostra na Tua palavra que Tu habitou entre nós, que Tu, sendo Deus, se esvaziou da Sua deidade, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas habitou entre nós como homens, imagem semelhante de homem, se humilhou e se entregou numa cruz, morte de cruz, por mim, por todos nós. Muito obrigado porque quando eu compreendo a dimensão do Teu amor, muito obrigado porque quando eu compreendo a dimensão do Teu sacrifício, eu não preciso olhar para um coxo andar, eu não preciso olhar para um mudo falar, eu não preciso olhar para um surdo ouvir. Basta eu olhar para o Teu amor, basta eu olhar para a Tua cruz, que, meu Pai, a minha fé se fortalece, que, meu Pai, eu me torno inabalável. Deus, não queremos depender de milagres, não queremos depender, Deus, de fatores que nos cercam, para que a nossa fé seja alimentada. Então, a partir dessa noite, eu, como ministro da Tua palavra, profetizo sobre cada vida aqui uma fé forjada na Tua palavra, uma fé forjada, Deus, na Tua vida, no Teu amor, não uma fé rasa, não uma fé, Deus, interesseira, não uma fé que eu vá olhar, se Deus não fizer por mim, eu vou abandoná-lo, eu vou buscar quem faça. Não queremos ter uma fé rasa, queremos ter uma fé, Deus, queremos ser como Zacarias e Isabel, sermos justos, íntegros, irrepreensíveis diante do Senhor. Nos abençoa, nos fortalece, nos edifica nessa noite. A igreja ainda de olhos fechados. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua fé. Mas o que eu sei, o que a palavra me mostra, como foi dito nessa noite, o próprio João Batista, aquele que foi chamado por Jesus como o maior, em dado momento, sua fé esmoreceu. Não é vergonha que a nossa fé seja abalada. Não é vergonha que em dados momentos da nossa vida a gente esfria, a gente se afaste. Com João Batista foi assim. Com Elias foi assim. Moisés quase desistiu. Paulo quase desistiu. Quantos homens e mulheres de Deus não passaram por isso? Mas Deus nos dá a oportunidade nessa noite de refazer uma aliança contigo, de pegar aquela tua fé que estava morta ou muito fragilizada e elevar a um patamar excelso, extremo. Deus quer fazer isso contigo nessa noite.
mas isso é uma escolha sua. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E a palavra vai dizer que a nossa boca precisa confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas a Bíblia também vai dizer que precisamos confessar a Jesus entre os homens, porque se entre os homens confessarmos a Cristo, Ele nos confessará diante do Pai. Mas talvez você já tenha feito essa entrega, talvez você já tenha feito essa oração outrora, mas você entende que as dores, as mazelas, as preocupações da vida, os seus medos, as suas dúvidas, as coisas não acontecerem como você pretendia, como você queria, arranharam a sua fé, diminuíram a sua fé, abalaram a sua fé, mas você quer reencontrar aquela fé que você tinha, aquela vez que você se derramou na presença do Senhor, que você caminhava no caminho que o Senhor tem para a sua vida, que você tinha aquela intimidade, aquele primeiro amor. Se você deseja que essa fé chegue a esse patamar novamente, eu quero te convidar a fazer a sua aliança com Jesus nessa noite. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja refazer essa oração, essa aliança com Jesus, levante sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração. Glória a Deus pela sua vida. Eu lhe faço mais uma vez esse convite. Se você quiser essa oração, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Deus, Pai maravilhoso. Pai amado, em nome de Jesus, toma sua filha nas tuas mãos nessa noite, Deus. Tu não trouxe ela aqui, Deus, por acaso. Tu não conduziu ela aqui, Deus, por acaso. O Senhor tinha no seu calendário, no seu cronograma, marcado o encontro com a sua filha, para recolocá-la nos teus caminhos, para recolocá-la, Deus, debaixo da tua autoridade. Deus, agora eu te peço em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo encher a vida da tua filha, como tu fez com Isabel. Vem com teu Espírito Santo enchendo, Deus, da cabeça à ponta dos pés. Senhor, vem agora com teu Espírito Santo, pega todo o caco, pega todo despedaçado, começa a juntar, começa a fazer um vaso novo na vida da tua filha. Deus, reergue um vaso fortalecido, um vaso edificado, um vaso que vai transbordar a tua glória, a tua presença. Senhor, vem com teu Espírito Santo inundar a vida da tua filha, vem fortalecer a fé da tua filha, Deus. Deus, vem agora trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo renovo, e que Deus, a partir dessa noite, a tua filha permaneça na tua palavra, porque como foi pregada a fé, vem pelo ouvir a tua palavra. Se Deus não ouvirmos a tua palavra, se não buscarmos a tua casa, se não buscarmos estarmos juntos, Senhor, não conseguiríamos ficar firmes, porque o Senhor Jesus nos diz: reino dividido não subsiste. Ou seja, onde há divisão, onde não há união, onde não há comunhão, não tem como haver prosperidade. A tua palavra no Salmo 133 fala, Deus, que é por meio da união do teu povo que o Senhor ordena das tuas bênçãos. Então guarda a tua filha, coloca a tua filha debaixo da tua autoridade, da tua graça, e que ela permaneça na tua casa até aquele grande dia, onde o Senhor haverá de voltar e buscar a tua igreja, e estaremos juntos clamando uma só voz: Tu és santo, santo e santo. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, e o que eu te peço, eu faço desde já, agradecido, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Pode tomar.